Bom dia a todos, e sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Amando Brasil. Bom dia. Estamos todos aqui reunidos hoje com o intuito de unir, unir tudo aquilo que está separado. Primeiramente, unir aquilo que está separado dentro de nós e depois, com essa união, nós atuaremos como agentes de transformação no mundo, unindo tudo aquilo que está querendo ser separado. Vamos começar com a nossa meditação. Vou pedir que vocês desliguem os áudios para que a gente preserve a qualidade do som. Apoiem os seus pés no chão. Deixem a coluna ereta. Procurem apoiar os isquios na cadeira, aqueles dois ossinhos na cadeira, as costas eretas, pescoço. Vamos fechar os olhos numa postura de confiança para a vida. Nós estamos aqui entregues, estamos aqui abertos para receber aquilo que o Amando tem para nos entregar hoje, através das pessoas que vão se disponibilizar aqui. Tudo isso autorizado e permitido por Deus, que está aqui presente conosco nesse momento, fazendo deste um momento sublime, um encontro amoroso, um encontro que evoca as energias da fé, do amor e da paz. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo bênçãos para o dia de hoje, agradecendo pela semana que tivemos, por todas as boas surpresas e também os desafios que nos capacitam a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Inspira, conta até 3. Expira, conta até 6. Inspira, conta até 3. E expira, conta até 6. Inspira, conta até 3. Expira, conta até 6. Mantenha seus olhos fechados numa postura de confiança, de entrega, de renúncia. Que a semana de hoje, que se inicia hoje, no dia 20 de janeiro, seja uma semana de muito entusiasmo, que nós possamos, com toda a nossa autoridade, recebida através de Deus, renunciar a todo e qualquer tipo de desânimo, de falta de vontade, de preguiça, que nós possamos cultivar ao longo da semana pensamentos elevados, que nos coloquem em disposição. Aquela disposição que vai além do dia 1º de janeiro, que vai além das resoluções de ano novo. Aquela disposição que configura que nós somos adultos, maduros, adultos que sabem que têm um plano, um propósito a cumprir aqui. Adultos que servem, que fazem o que tem que ser feito além da sua vontade. Adultos que cuidam das palavras, que lançam palavras que elevam sua energia. Adultos que não falam mal dos outros, porque sabem que a blasfêmia, a fofoca, tiram a sua energia, a sua capacidade, a sua vontade de realização. Adultos que não choram para quem não resolve os seus problemas, porque sabe que isso nos coloca num lugar de vítima. E isso também tira a nossa energia. Que a semana do dia 20 de janeiro seja uma semana
abençoada com bom ânimo, com maturidade, com disciplina, aquelas que vêm do alto, que só Deus é capaz de lapidar dentro de cada um de nós, de configurar, de reconfigurar, para que nós possamos ser verdadeiros instrumentos do seu servir aqui na terra. E no dia de hoje, e ao longo de toda a semana, nós abandonemos a postura da criança mimada que quer somente fazer aquilo que quer. E com toda a sabedoria que nós temos adquirido ao longo do livro de Provérbios, nós tenhamos a graça e a unção de colocar em ação tudo aquilo que temos aprendido ao longo dessas semanas. Com esse desejo, com essa humildade, com esse pedido, com essa certeza de que esta será uma semana de muito entusiasmo, de muita maturidade e de muita força, nós vamos abrir os nossos olhos com um sorriso no rosto, um sorriso que emana confiança, que emana a certeza de que nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. E essa força do servir virá todos os dias, do alto. Um sorriso caprichado de quem foi no dentista agora, poucos dias atrás, de quem tá de quem não comeu salada, tenho certeza que ninguém comeu salada, alface agora de manhã. Então a gente pode ser bem generoso com o nosso sorriso aqui. E agradecer desde já, Lê, você por estar aqui conosco. Deixa eu marcar você. Muito obrigada pela sua presença, por você estar aqui. Está com você. Bom, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui novamente. E ao longo de todo o livro de Provérbios, a gente tem muitos ensinamentos, muitos puxões de orelha, né? E não podia ser diferente. A gente está chegando na reta final do livro de Provérbios. E é como que fosse um alinhamento, né? Essa história de Agur, que é o que nós vamos meditar hoje. Então, eu cometi um equívoco, coloquei no grupo que era Provérbios 31, mas é o Provérbios 30. Eu vou começar então, porque ele é um pouquinho longo e eu queria trazer todas as palavras que fala aqui. As palavras de Agur. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Aqui ele está suplicando. Sou mais animal do que gente. Não tenho inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele e quem é o filho dele. Tudo o que diz é verdade. Ele é um escudo para todos que o procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrar que você é mentiroso. Aqui ele começa uma oração. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que é necessário, poderei dizer que não preciso mais de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Nunca fale mal de um empregado ao seu patrão, para que você não seja amaldiçoado e nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham aos outros com desprezo.
Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e necessitados. A sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam Midá, Midá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem tudo para comer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas elas juntam a comida para todo o verão. Os coelhos, que são selvagens, que também não são fortes, mas mesmo assim fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas pode ser encontrada até mesmo em palácios. Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido, e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite dá manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue e provocar a raiva da briga. Bem pesado, né? Bem pesado, mas ao mesmo tempo muito encorajador, porque ele nos coloca em estado de humildade, né? Eu acho que o mais importante dentro desse ensinamento de Provérbios 30 é que ele nos coloca em estado de humildade, de vulnerabilidade, para poder assumir os nossos defeitos, as nossas falhas, porque ainda não somos perfeitos. Graças a Deus, nós temos ainda muito para aprender, né? E também em estado de arrependimento, porque ele destaca, durante todo o Provérbios 30, ele destaca as suas falhas, os seus medos e os seus questionamentos que ele faz, né? Ele faz muitos questionamentos a Deus. E, e se colocar em estado de observação, de olhar e meditar nas nossas próprias falhas é algo que a gente deveria fazer todos os dias, né? Porque a gente não sabe tudo e também não é melhor do que ninguém, né? Então a gente precisa admitir que tem ainda muitas falhas. Estamos também nesse livro em estado de humildade e vulnerabilidade para reconhecer as nossas fraquezas e principalmente porque quando a gente olha para as nossas fraquezas, que a gente reconhece que a gente não está pronto, a gente não sabe tudo, isso também nos aproxima de Deus, porque é, é Ele que nos traz tudo, todas as respostas, né? E quando a gente se para Deus, entrega para Deus todo o nosso orgulho, a nossa arrogância, é, a gente consegue identificar as nossas falhas e ver que orgulho e arrogância não tem lugar na nossa vida, se a gente realmente quer caminhar com Jesus. Agur também pede várias vezes que afaste ele das tentações e que ele tenha apenas o suficiente para cada dia e humildade e dependência de Deus. Porque quando você já tem tudo, ele destaca, né, que quando, e na maioria das vezes, acontece isso, quando é como se Jesus fosse um remedinho que a gente só vai tomar quando a gente precisa, né? Então, não é para ser assim. A gente precisa, então, que a gente tenha o necessário para sobreviver, mas permanecer em estado de humildade, sabendo que nós dependemos de tudo, 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 a gente depende de Deus. E tudo que a gente tem, independente do que seja,
tudo é por Ele, para Ele e por causa dele, né? Aqui tem um trecho do verso 12 que ele continua falando a importância de reconhecer os nossos pecados e deixar de lado aquela coisa de que é só uma mentirinha ou é só né, ninguém vai saber ou viver para o mundo, né? Então, basicamente, quando a gente decide estar no lado do pecado, a gente decide estar vivendo para o mundo e não para Jesus Cristo. E aí, daqui a pouco, eu estou aqui orando, mas depois que eu desligo a câmera, eu sou outra pessoa. Isso se chama varrer a minha sujeira para debaixo do tapete. Então, eu não posso ter essa máscara, porque Jesus tudo sabe, tudo vê. Então, a gente precisa, como pede a Gur, orar todos os dias, né, incansavelmente, para que Ele nos afaste das tentações que nos fazem estar nesse estado de pecado, né, de um estado orgulhoso, de presunção, de que eu posso pecar, eu posso mentir, eu posso causar intriga, eu posso causar briga, eu posso me eximir dos meus erros na frente de todos, mas para Deus a gente não consegue. Né? Então, para Deus não existe tapete para colocar embaixo. E ele sonda o nosso coração, né? Então, ele sabe quando a gente realmente está fazendo algo, colocando a nossa vulnerabilidade e nos colocando em estado de verdadeiro arrependimento e exigindo também que a gente seja sinceros, né? Sincero e honesto conosco mesmo, né? E também com Deus. Não adianta a gente dizer para nós mesmos, contar uma mentirinha para nós mesmos de que eu sou uma pessoa honesta se eu verdadeiramente não sou, porque Deus sabe que sim, né? Então a gente deve reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, porque a gente sabe que nós somos falhos, a gente falha todo santo dia, mas a gente precisa reconhecer isso, né? E ao final de cada dia ressaltar isso para a gente mesmo, onde é que eu pequei hoje, né? O que que eu fiz de errado hoje? Porque a gente sempre faz coisa errada ao longo do dia. E eu não digo assim, mas sempre tem alguma falha. Por exemplo, um exemplo bem simples e básico. Tinha uma senhora para atravessar a faixa e eu não parei porque eu estava muito, né, no meu, não, né? Eu tenho horário para chegar em tal lugar. Mas um dia, quando eu era pequena, meu pai me falou que Deus testa a gente nas pequenas coisas. E então eu sempre penso que aquela senhora que está ali para atravessar a faixa, e se fosse Jesus me testando, né? Estou testando a tua bondade e você não parou. Aí, nossa, você já está em débitos com Deus, né? Então claro que foi uma forma de meu pai me assustar e fazer com que eu entendesse que certas coisas, que não adianta a gente esconder, que Deus vai ver e que Ele vai nos cobrar em certo momento. Então, e fazendo isso, Ele me colocou medos, né? Então, por muito tempo eu fazia isso por medo, não, mas se eu não ajudar aquela pessoa, Deus pode me punir. Se eu não parar na faixa, Deus pode me punir. Se eu pegar isso que não é meu, Deus vai me punir. Então, por muito tempo foi assim, mas quando você começa a entender as coisas, virar as chaves, entender que não, isso é do nosso coração e é do nosso caráter, as coisas mudam, as chaves mudam e você entende por que você precisa de fato parar para aquela senhora passar, né? Então, é porque a gente é convidado a estar no mundo para servir, não ser servido. A gente vai ser servido de acordo com o que a gente serve, né? E é um processo contínuo e necessário para o nosso crescimento espiritual. Eu entendo essa fala de que nós não estamos no mundo para. Sim, a gente está no mundo para ser feliz, para ser amado, para amar, para respeitar, para trabalhar e realizar os nossos sonhos, mas muito mais do que isso, a gente está no mundo para crescer espiritualmente e entender tudo aquilo que aconteceu, por que que Jesus veio, o que que Jesus quis fazer desse mundo e crescer espiritualmente para transformar o máximo que a gente puder esse mundo na casa que Jesus queria que nós tivéssemos. E
Ele fala muito também sobre virtude, sabedoria e humildade. E quando ele fala dos animais, me chama a atenção quando ele fala da formiga, porque isso se refere à nossa dedicação com tudo, né? A formiga, ela é um ser tão pequenininho, e aqui ele fala que as formigas, elas são pequenas, mas são muito espertas. Elas são fracas, mas mesmo assim, elas são inteligentes e dedicadas o suficiente para acumular comida para todo o verão, né? Durante todo o verão, elas acumulam comida para não sair no inverno. Aqui em casa mesmo eu vejo muita formiga é uma riqueza muito grande você ver e observar o quanto elas são sábias e organizadas fazendo aquilo que elas precisam fazer, né? Então isso se retrata e se refere à nossa dedicação. E isso é um alerta para que a gente sirva sem preguiça, né? Incansavelmente. E olhando esse trecho, também nos coloca as nossas metas, né? Porque qual que é a meta da formiga? É juntar o máximo de comida possível para que no inverno ela tenha comida. Se ela não fizer isso, ela não vai ter comida, nem é para ela, nem para o grupo dela, né? E isso também nos chama a atenção para as nossas metas e sonhos. E quando ele fala do coelho, é sobre o quanto a gente pratica, né, a palavra e coloca ela dentro da nossa casa, né? A gente deve fortalecer o nosso lar com a palavra de Deus. Os gafanhotos, ele fala que eles não, eles são um gafanhoto sozinho não tem força para nada, né? E isso, eu trazendo um exemplo muito prático, seria eu sozinha falando a palavra, ou a Márcia falando a palavra, ou a Lolo que ensina, que dá catequese falando a palavra, talvez a gente não tenha tanta força. Mas nós estamos num grupo aqui, né? Agora eu não consigo ver todas as pessoas, mas tem bastante gente aqui, né? Então imagina quanta força a gente tem, nós somos como um grupo de gafanhotos, né, que podemos juntos levar a nossa força, levar a palavra àqueles que precisam, né? Sozinhos nós não temos nada. Os gafanhotos, eles agem como unidade, né, como um grupo, porque sozinho eles conseguem ter uma liderança ímpar, né? E eles saem em bandos e são temidos nas fazendas por onde eles passam. Então, o nosso objetivo não é ser temido, mas é mostrar ao Deus que a gente serve. E nós somos mais fortes quando andamos em unidade do que divididos quando caminhamos com Deus. Não sei se consegui passar a mensagem, mas se alguém quiser compartilhar e falar algo que chamou a atenção. Vamos deixar aberto para vocês. Eu acho que toca muita gente, né? Vou deixar para vocês. Quem gostaria de começar? Obrigada, Lê. Você? Bom dia a todos. Dia, Rosa. Ah, realmente faz muito tempo que eu não estou participando do grupo e essa mensagem hoje da Letícia, assim, foi maravilhosa, né?